Quero compartilhar com vocês nessa manhã um texto bíblico e quero falar sobre Lucas capítulo 18. Estamos falando de crianças e eu quero falar um pouco sobre o amor de Cristo que nos constrange à simplicidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a maneira mais direta, mais rápida e mais objetiva de sermos simples é permitir o amor de Cristo nos constranger. O amor de Cristo, quando nos constrange, nós somos conduzidos a essa atmosfera de simplicidade. Por que esse assunto é tão importante? Nós vivemos dias onde estamos sendo expostos diariamente a todo tipo de vaidade, todo tipo de disputa, todo tipo de confronto. Hoje em dia, as pessoas querem saber quem é que está certo, quem é que está errado. As pessoas querem saber quem é o culpado nessa história, quem é o inocente. E toda essa disputa, sutilmente, está transferindo para nós uma influência. E que influência é essa? Uma influência de sermos juízes de histórias que não nos pertencem. Juízes de histórias que não são nossas e não temos o direito de julgar. E isso sutilmente está alimentando uma falsa ideia em nós de que nós somos melhores do que os outros. De que nós podemos sim julgar o que está certo e o que está errado. Que nós sim podemos dizer quem é o culpado e quem é o inocente. Essa influência, ela é tão sutil que leva a gente a alimentar o nosso orgulho e nós nem nos damos conta disso. Nós nem percebemos que isso está acontecendo. E de repente, estamos nós lá, emitindo opinião sobre tudo e sobre todos. Na era da inteligência artificial, na era da tecnologia, das redes sociais, todo mundo quer dar opinião sobre todas as coisas. É isso ou não é, gente? Quer. Só que nem sempre a gente vai opinar sobre assuntos que nós conhecemos toda a realidade. E isso sutilmente está nos influenciando, está inflando a gente, está nos colocando numa posição que não nos pertence. E com o orgulho inflado, o que acontece conosco? Nós nos tornamos pessoas que, primeiro, começam a negar os nossos erros. A gente entra em estado de negação dos nossos erros. Segundo, nós recusamos receber ajuda das pessoas. Com orgulho inflado, fica difícil da gente receber ajuda. Pelo contrário, a gente recusa ajuda. A gente só quer ajudar o outro, mas nós não queremos receber ajuda. Isso é uma marca de um orgulho ferido, de alguém que é muito orgulhoso, de alguém que não quer ser ajudado quando precisa de ajuda. Uma pessoa com um orgulho aumentado, ela faz desdém das conquistas alheias. O que isso quer dizer? Quando alguém se aproxima de nós para celebrar uma bênção, uma conquista, a primeira coisa que nós fazemos é desprezar ou menosprezar a conquista do próximo. Dizer, tá bom. E aí você conta uma história muito maior do que aquela. Aí você quer contar uma história mais impressionante. Não, o seu testemunho é esse? Imagina, você não tem noção do que Deus fez na minha vida. Como se o seu testemunho fosse maior do que o outro que está contando uma bênção sobrenatural, mas na realidade dele aquilo ali é impactante demais. Quando o orgulho está presente em nossas vidas, a gente quer se isolar, a gente tem dificuldade de pedir perdão, e isso vai afetando todas as áreas da nossa vida. Isso é uma verdadeira doença. Só que para toda doença, Cristo tem a cura. Inclusive para essa questão do orgulho. Qual é o antídoto para a doença chamada orgulho? O antídoto é permitir o amor de Cristo nos constranger à simplicidade. 2 Coríntios capítulo 5. Depois a gente volta aqui para Lucas, mas eu quero mostrar isso.
a todos vocês 2 Coríntios capítulo 5 e verso 14. Diz a palavra: porque o amor de Cristo nos constrange. Você pode ler essa frase de novo comigo? 1, 2, 3. Porque o amor de Cristo nos constrange. Segundo nós julgamos, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos domina, é isso que Paulo está dizendo. O amor de Cristo precisa provocar em nós algumas reações. Todas as vezes que a história da cruz, da morte e da ressurreição de Cristo é contada, isso precisa gerar em nós alguma reação. E qual é a reação que Deus espera que a história do Calvário, ao ser contada, gere em nós? O Senhor espera uma reação de constrangimento. Deus espera que a gente seja constrangidos. E o que é ser constrangido? É você ficar perplexo com aquilo. É você ficar totalmente governado por aquele sentimento. É você se render de tal forma àquela presença constrangedora do amor de Deus, que você não encontre uma outra alternativa a não ser se prostrar e dizer palavras de adoração e se render numa entrega genuína e sincera a Deus. O amor de Cristo nos dominar significa isso. E aí Paulo prossegue, ele diz: se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, nós tomamos parte na morte de Cristo. E se ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O amor de Cristo precisa nos constranger. O amor de Cristo precisa produzir algo em nós. E se o amor de Cristo não está produzindo algo em nós, escute isso, é muito provável que o nosso coração está endurecido. É muito provável que nós entramos em processo de resistência e dureza de coração. Se a história de Cristo, a história do Calvário, a história do amor de Deus já não nos constrange, isso é um sinal de que nós estamos entrando em processo de dureza de coração. E quando eu olho para isso, eu penso que o amor de Cristo nos constrange para o quê? Para a simplicidade. E aí eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 18 e verso 15. E nesse texto encontrar o poder da simplicidade. Veja o que diz a palavra. E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. 16. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. Porque dos tais é o que, gente? Verso 17, por favor, 1, 2, 3. Pois bem, era costume nos dias de Cristo que toda criança, quando completasse o primeiro ano de vida, ela fosse levada a um rabino importante, influente, e esse rabino, ele abençoasse essa criança. Ele orasse e estendesse as bênçãos da lei sobre aquela criança. Isso era uma prática comum. Então, os pais daqueles que ouviam a mensagem de Cristo, das crianças que ouviam a mensagem de Cristo, estão levando as crianças até Jesus. E olha o que o texto diz. Quando essas crianças se aproximavam, Jesus tocava elas. Jesus abençoava as crianças. E os discípulos, vendo isso, eles começaram a repreender. As crianças não entendiam os ensinamentos
ensinamentos de Cristo, mas elas entendiam o toque de Cristo. O que isso quer dizer? A maneira de Jesus tocar as crianças era a maneira como ele se comunicava e transmitia o evangelho para elas. As crianças eram tocadas de uma maneira tão especial que a palavra diz que aquilo incomodou os discípulos. E o que os discípulos começaram a fazer? Começaram a proibir, começaram a impedir, começaram a dizer algo mais ou menos assim: não, as crianças não. A mensagem de Jesus é para os adultos. A mensagem de Jesus é para quem já compreende e tem as suas faculdades racionais em exercício. A mensagem de Jesus não toca as crianças. E Jesus falou: opa, não impeça as crianças de vir até mim. Não impeçam as crianças de serem tocadas pelo meu amor. Eu fico impressionado com esse texto, porque esse texto revela muito de simplicidade. Como é que a criança simples recebe esse grandioso amor de Deus? Como é que a criança simples é tocada? Como é que Jesus se comunica? O Silvio falou aqui de forma muito perfeita. Não existe Espírito Santozinho. O mesmo Espírito de poder, unção e autoridade que está operando aqui, está operando lá embaixo com nossas crianças. Está falando ao coração delas. Eu costumo dizer, há crianças, irmãos, sendo batizadas no Espírito Santo e levando seus pais à presença de Jesus. Há crianças que acordam e a primeira coisa que elas fazem para a mãe não é pedir o leite. É falar: mamãe, eu preciso iniciar o meu dia orando. Sabe por quê? Elas estão tendo experiências com Jesus. Elas estão tendo experiências com Cristo. O amor de Cristo está tocando as crianças. E Jesus usa o exemplo das crianças para mostrar o que o amor dele, quando toca, deve produzir. Jesus não recebeu apenas as crianças, ele também exaltou as crianças como cidadãos modelo no reino. Olha o que diz o verso 17. Lucas 18, 17. Vocês leram esse texto. Em verdade vos digo que qualquer que não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Jesus está projetando as crianças como modelo de cidadãos do reino de Deus. Isso é profundo. Jesus não pega um escriba. Jesus não pega um doutor da lei. Jesus não pega um fariseu. Jesus não pega um dos seus discípulos como modelo de cidadão do reino. Jesus não pega Nicodemos, não pega a mulher samaritana, não pega Zaqueu, não. Jesus pega uma criança e diz: vocês querem entrar no reino? Então recebam o reino como elas recebem. Aprendam com elas. E eu fico preocupado com isso, irmãos. Porque se nós estivermos tomados de orgulho, se nós estivermos tomados de autossuficiência, nós não vamos perceber como o reino de Deus se move entre as crianças. Não, eu já sei, eu conheço a Bíblia, eu conheço Jesus, eu que ando com Jesus há tanto tempo. Nós precisamos ter as atitudes de criança para que a simplicidade delas nos ensine como responder ao amor de Cristo. Como é que a gente percebe o amor de Cristo nos constranger na simplicidade? Como é que é esse movimento de perceber o amor de Cristo nos constrangendo a sermos simples? De duas formas. Primeiro, a gente percebe quando permitimos o poder da palavra nos mudar. Diga isso comigo: o poder da palavra transforma a minha vida. O poder da palavra precisa transformar e mudar
A gente precisa receber a palavra de Deus com o coração aberto, escancarado. Nós precisamos ser expostos à realidade do poder transformador que a palavra de Deus tem. Se estamos constrangidos pelo amor, a gente vai se desarmar diante da palavra. A gente vai se abrir diante da palavra e seremos transformados pelo poder dessa palavra. Salmo 119, versículo 129. Olha o que diz esse texto. Salmo 119, verso 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Olha que interessante, o salmista está dizendo que pessoas tocadas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, reagem de maneira simples diante da palavra. Elas se abrem para receber a luz da palavra. E essa luz da palavra ilumina a pessoa e faz com que a pessoa receba sabedoria, entendimento. Como é que a gente reage ao amor de Cristo? Primeiro, a gente precisa perceber e permitir a palavra de Deus nos mudar. A pergunta que cabe aqui é muito simples. Qual é o nível de permissão que você dá para a palavra de Deus mudar a sua vida? Você pertence ao time que se rende à palavra, que se expõe à palavra e que permite ser mudado pela palavra, ou você pertence ao time que quando a palavra é exposta, você diz assim, mas não é bem assim não. Eu entendo diferente. Eu acho que é um outro sentido. Quem somos nós quando a palavra de Deus é exposta? A que time pertencemos? Ao time que recebe a palavra e diz, essa palavra tem poder para me transformar? Ou ao time que resiste à palavra? Que cria um monte de argumento contra a autoridade da palavra? Quem somos nós? Isso fala muito da simplicidade que a gente carrega, irmão. Isso fala muito do quanto o amor de Cristo está nos constrangendo à simplicidade. Hebreus capítulo 4 e verso 12. Veja o poder que a palavra tem. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ou de 2 lados. Ela penetra até a divisão da onde? E das juntas e e é apta, ou seja, ela é capaz de discernir pensamentos e intenção do nosso coração. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus muda a nossa história. A palavra de Deus é viva e não morta. Ela é eficaz e não ineficaz. A palavra de Deus penetra. A pergunta é, em quem? Em quem? Não é em todos. Você deve ter ouvido a história de gente que está ouvindo a palavra há 20, 30, 40, 50 anos, mas não muda de vida. E por que não muda de vida? Continua com os mesmos velhos hábitos, continua com o mesmo velho padrão de vida, continua resistindo ao poder do Espírito Santo, porque a palavra de Deus não recebeu permissão para mudar o coração. Escute isso, irmãos, não é sobre conhecer, é sobre permitirmos a palavra de Deus mudar a gente.
O Senhor quer nos mudar. O Senhor quer nos transformar. Quando a palavra de Deus é exposta, a gente precisa se expor juntamente, a gente precisa se abrir. O salmista chega a dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para os nossos caminhos. A gente precisa se expor. Então, o nível de exposição diante da palavra fala muito do quanto estamos reagindo ao toque do amor de Deus. Ao quanto que o toque do amor de Deus nos constrange e nos leva à simplicidade. Como a gente percebe Cristo nos dirigindo à simplicidade? Primeiro, à medida que nós permitimos a palavra nos dar. E segundo, quando percebemos que deixamos de confiar excessivamente em nós. Esse assunto aqui é bastante delicado, porque a nossa história de vida, todos nós que estamos aqui, fez a gente trilhar uma jornada de aprendizado. Então, talvez alguns que estão aqui nesse auditório conhecem muito sobre carro, outros conhecem muito sobre esporte, outros conhecem muito sobre como empreender e fazer um negócio dar certo, outros conhecem muito sobre a área de segurança, outros conhecem muito sobre a área educacional, outros conhecem muito sobre a rotina de um hospital. Então nós carregamos, todos nós, histórias de aprendizado de vida. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes essas histórias, essas experiências que a gente carrega, geram em nós um excesso de confiança. Por sabermos alguma coisa, a gente acha que a gente sabe tudo. Por sabermos um pouco de alguma área, a gente acha que a gente já tem opinião sobre tudo e todos. Isso é orgulho. Isso é um excesso de confiança que nós carregamos. E o Davi reconhecia essa realidade. Por isso que esses salmos que nós vamos ler, mostra Davi desnudando o seu coração e falando: Senhor, eu quero vencer o excesso de confiança que eu tenho em mim. Salmo 131, verso 1. Acompanhe comigo. Salmo 131, verso 1. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos. Você pode repetir comigo? Davi não se ocupava em assuntos grandes. Que assuntos grandes são esses? Assuntos que ele sabia que ele não tinha competência, ele não sabia, ele não reconhecia. E olha que nós estamos falando de um rei. Estamos falando de um homem que era muito sábio e gerou o homem mais sábio que existiu na terra depois de Cristo, que foi Salomão. E o Davi tinha um coração tão bonito, tão lindo diante de Deus, que ele dizia: o meu coração não se orgulhou. Você pode substituir a palavrinha aí, elevar, por orgulho. Ele está dizendo assim: o meu coração não ficou orgulhoso diante de assuntos que eu não dominava, eu não conhecia. Irmãos, o princípio da nossa dependência de Deus é que a gente tem áreas da nossa vida que não somos capazes de controlar. O princípio da dependência de Deus é reconhecer que nós temos áreas da nossa vida que nós somos completamente impotentes. O princípio do reconhecimento da grandeza de Deus está em ter um coração rendido e dizer: Senhor, eu não consigo nem dar jeito na minha própria vida. Eu não consigo nem consertar a bagunça que eu fiz. Eu não consigo nem reparar os danos que eu causei. O princípio da dependência de Deus é o reconhecimento de que nós não damos conta do recado. Não damos
conta do recado. Só que a influência que você está recebendo de segunda a sábado não é essa. Qual é a influência que a gente recebe? Não, vai lá, você dá conta. Na quinta-feira eu pensei que o São Paulo ia dar conta de virar o jogo contra a LDU. Que tristeza, irmão. Fiquei triste, viu? Quase que eu coloquei a camisa para... tem um palmeirense vibrando lá, porque passou. Os palmeirenses estão felizes. Agora, eu achei que o meu time ia dar conta de promover uma virada contra um time equatoriano. Não deu. Agora, deixa eu aplicar isso na sua vida. Quais são as situações da sua vida que você pensou que você era capaz de promover uma virada e você tentou, e você não virou nada? Pelo contrário, você bagunçou ainda mais a situação. Isso é um indicativo de Deus mostrando para nós que nós devemos confiar menos na nossa capacidade e confiar mais no poder do nosso Deus. Davi reconhecia: o Senhor é tudo que eu tenho. E se o Senhor é tudo que eu tenho, versículo 2, por favor, Bia, do Salmo 131, olha como Davi se posicionava. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada para com a sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Já que Davi confiava em Deus, já que Davi não tinha excesso de confiança em si mesmo, ele disse assim: isso só foi possível porque eu fiz a minha alma se aquietar. Eu silenciei as vozes do meu interior. Eu silenciei as emoções barulhentas. Eu silenciei a ansiedade. Eu silenciei. Porque existe uma realidade espiritual aqui, irmãos. Nós precisamos crer e confiar no poder do Deus a quem a gente descansa. Precisamos confiar. O Davi está dizendo isso: eu confio, eu descanso, como uma criança que acaba de mamar no colo da sua mãe. Ela fica jogada, assim eu fico jogado diante do meu Deus. Eu estou jogado. Versículo 3. Por isso Davi traduziu essa experiência dele de vencer a confiança excessiva em si mesmo, de confiar em Deus. Ele traduziu nessa mensagem que aparece aqui. Ele disse assim: espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu quero substituir aqui Israel pelo seu nome. Por favor, coloque aí o seu nome. Espera pelo Senhor. Mas não é só agora. Não é só nesse momento. É desde agora até toda eternidade. Todo sempre. Espera no Senhor. Espera. Aquieta a sua alma. Saiba que você não tem respostas para tudo. Não temos. Os rabinos em Israel ensinam esse princípio. Eles falam que nós precisamos treinar as nossas línguas a dizer: não sei. Quer ver a expressão mais linda, irmão, do que alguém, você pergunta algo para a pessoa diz: não sei. Não sei. Agora tem pessoas que você pergunta as coisas, a pessoa tem opinião para tudo, sabe de tudo. Sabe de tudo. Você fala: meu Deus, que impressionante. Essa pessoa manja tudo. Manja tudo e não dá jeito nem na sua própria vida. A gente tem que aprender a dizer: Senhor, eu não dou conta do recado.
Eu vivi uma experiência no início desse ano de 2025, e uma experiência que para mim foi... Meu ano começa em fevereiro, não que não tenha começado em janeiro, tá? Começou em janeiro, mas em fevereiro acontece algo. Nós recebemos um convite para estarmos representando o Brasil numa conferência nos Estados Unidos. E a gente recebeu o convite, passagens aéreas, hospedagem, e nós e um casal de Porto Velho, se eu não me engano, Rondônia, acho que é um casal de um estado do centro-oeste, norte do Brasil. 2 casais iríamos representar o Brasil lá nessa conferência. E eu fiquei muito animado. Falei, glória a Deus, que bênção. Vamos conhecer os Estados Unidos e aquela coisa toda. Aí a gente recebe a carta, convite. Eu faço todo o processo para a gente tirar o visto. Quando chega na hora da entrevista do visto, eu estava confiante que eu ia passar. Aí eu separei tudo que o pessoal pede. Está aqui a carta convite dizendo que eu não vou desembolsar dinheiro nenhum, que eu sou convidado, as passagens vieram, a hospedagem veio, está tudo aqui descrito. E eu estava confiante. Irmãos, eu fui para a entrevista do visto, e aí aconteceu algo muito engraçado. A Nádia comigo, e o entrevistador, ele fez a primeira pergunta, eu respondi. A segunda pergunta foi a seguinte: qual o motivo da sua viagem? Aí eu disse para ele, eu fui convidado para uma conferência, e tal, todo empolgado, animado, né? E aí eu falei, você quer ver a carta convite? Eu abri um envelope e botei a mão. Ele olhou para mim e fez assim. Eu falei, uau. Eu só queria mostrar um documento para ele. Ele não quis. E aí ele vira para o computador, monossilábico, e continua escrevendo. De repente ele pega uma folha, me entrega e diz assim, ó, não foi dessa vez que você foi aprovado. Infelizmente o seu visto não saiu, você pode tentar de novo daqui a X tempo e tal. Gente, aquilo foi devastador para mim. Eu fiquei arrasado. Mas meu Deus, o que eu errei? A falha que eu cometi. O Senhor abre portas para a gente representar aqui o Brasil e aí não dá certo. Por quê? Eu fiquei mal, eu me senti rejeitado, eu me senti reprovado, eu me senti injustiçado, tudo que você imaginar. E a Nádia só olhando para a minha cara e fazendo uma cara assim, ó. Teve uma hora que eu senti vontade, eu esqueci que ela era minha esposa, irmão. Foi, por que você está olhando assim? Ela falou, Gabriel, Deus está no controle. Foi uau. Que confiança é essa? Nem eu tenho essa confiança. Glória a Deus, Deus está no controle. Mas eu fiquei, irmãos, aqui umas 2 ou 3 semanas mal. E num dia, a gente estava orando nem por esse motivo. Isso eu já estava procurando lidar, orando por uma outra pessoa. E o Senhor me trouxe a consciência de que essa experiência era para que o meu coração fosse revelado para mim mesmo qual a condição que eu estou. Era como se Deus permitisse tudo isso para que eu percebesse como está o meu coração. Como está o meu coração. Sabe, irmãos, Deus permite algumas experiências para revelar o nosso coração. Então talvez você está lidando com uma experiência mais ou menos assim, na sua casa, no seu trabalho. Você está se achando o injustiçado, a injustiçada. Você está achando que alguém está te prejudicando e não deveria te prejudicar. E eu quero aqui te dizer, com toda a autoridade, não é sobre essa situação. Não é sobre ser injustiçado ou não ser injustiçado. É sobre o teu coração que Deus quer revelar para
a você mesmo. Deus quer que você entre em contato com o seu coração. Deus quer que você entre em contato com a sua realidade. Deus quer que você perceba como você está reagindo. Pastor, tem padrão bíblico para isso? Sim, tem padrão bíblico. Quando Deus dá um filho a Abraão, um filho da promessa chamado Isaque, depois ele pede de volta. E ele manda Abraão sacrificar Isaque no Monte Moriá. A palavra de Deus diz que o Senhor faz aquilo. Ele pede o único filho, o filho da promessa. E ele já sabia como Abraão ia responder. Mas não era sobre a resposta do Abraão. Deus queria que o Abraão entrasse em contato com o seu próprio coração. Irmãos, tem situação em nossa vida que Deus quer expor o que a gente carrega no nosso coração. E às vezes é com as circunstâncias mais difíceis que você experimenta. É com a rejeição, é com a dor, é com o abandono, é com os traumas, é com os prejuízos. Às vezes Deus quer revelar o nosso coração, assim como Ele revelou o coração de Davi nessa ocasião. Então, reconheça o quanto antes que o amor de Deus está te tocando. E esse amor de Deus precisa produzir em você uma reação. Que reação é essa? Se renda. Se abra. Muito mais do que chegar num destino, o nosso Pai quer que a gente aproveite a jornada. Aproveita o crescimento. Aproveita as experiências de dor. Aproveita e aprende com as experiências. É mais sobre isso do que propriamente dito sobre chegar, sobre conquistar, sobre ser ou não ser. É muito mais sobre aprender. Mateus capítulo 11, verso 25. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes a quem? Ouça, a gente humilde, a gente simples, a gente que é exposta à palavra de Deus e se rende diante dessa palavra. Há pessoas que reconhecem que não dão conta do recado. Ouça, Deus quer revelar coisas profundas para nós, mas a gente precisa se abrir a esse amor. A gente precisa permitir esse amor nos tocar. Atos 2, verso 46, esse é o último texto que eu vou ler. Esse aqui é o retrato da igreja primitiva, e a minha oração é que esse seja o retrato da CBN. Que esse seja o nosso retrato. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa expressão significa com simplicidade de coração. A gente precisa perseverar unânimes, a gente precisa partir o pão, a gente precisa comer junto, mas a gente precisa aprender a ter corações singelos. Corações singelos. Que a presença e o poder do Espírito Santo gere esse fruto em nós, irmãos. Que a presença e o poder do Espírito Santo nos constranja. Que a presença e o poder do Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento para perceber o quão real é o amor de Deus por nós. Que isso nos conduza a uma postura de simplicidade, de singeleza de coração, porque essa é a vontade de Deus para nós. Eu quero te convidar a se colocar de pé, e quero te convidar a orar. Pai,
obrigado pela sua palavra. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque podemos nos expor diante da luz da tua palavra e nos render. Sim, Jesus, essa é a nossa atitude. Nós nos rendemos diante do Senhor. Nós nos rendemos diante desse amor. Nós somos constrangidos, tocados. O nosso coração fica completamente rendido diante deste amor grandioso do Senhor. Por isso, Pai, eu te peço que esta igreja, essa comunidade de fé, tenha as marcas da singeleza de coração. Dá-nos corações singelos. Dá-nos corações simples. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um povo que te ama e te honra, dando testemunho de que nós dependemos de ti. Obrigado, Senhor, por cada experiência de dor, cada experiência de algumas coisas que não dão certo, cada experiência de fracasso que nos ensina que nós não damos conta do recado. Nós não damos conta do recado. E como é bom olhar para o teu amor. Como é bom olhar para ti, Jesus, e saber, nós não precisamos dar conta. Nós só precisamos da tua presença. Nós só precisamos do teu poder. Nós só precisamos da alegria que o seu Espírito gera em nós. Por isso, Senhor, toca-nos nessa manhã. Aviva-nos nesta manhã. Faça-nos receber o teu reino como as crianças recebem. Com coração singelo, com coração aberto. Dá-nos, Senhor, humildade e singeleza de crianças, para receber a mensagem do teu reino e sermos constrangidos pelo teu amor. Espírito Santo, opera aqui o que nenhum de nós somos capazes de fazer, mudar, nenhum de nós somos capazes de transformar. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. E nós vamos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus.